sejam muito bem-vindos ao canal da leitura. Hoje nós vamos conversar sobre o livro Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes Telles. Ciranda de Pedra foi publicado em 1954 e é considerado o primeiro romance de Lígia Fagundes Telles. Essa escritora que dispensa comentário, essa brasileira maravilhosa, famosíssima pelos seus contos brilhantes e que também se destacou muito na escrita dos romances. É um romance ousado que traz assim diversos assuntos bem assim difíceis de aparecer na literatura dessa época, né, dos anos 50. Fala já de homossexualidade, de impotência sexual, eutanásia, vem assim tudo assim de uma forma muito sutil, mas são temas importantes que já estão presentes nessa obra. Ciranda de Pedra é a história de Virgínia, narrada em terceira pessoa, mas totalmente do ponto de vista de Virgínia, essa personagem principal aí da nossa história, que começa ainda criança na narrativa e na segunda parte já vem como uma mulher feita mesmo para dar sequência à história. Nossa história começa com Virgínia vivendo já os conflitos aí da sua existência de menina que mora com a mãe e com o tio Daniel, esse homem com quem a mãe vive essa paixão que a fez abandonar o marido e o seu casamento. Lembrando que nessa época, né, o divórcio ainda não era aceito e as mulheres que se separavam dos maridos, que assumiam outro relacionamento, elas eram assim muito excluídas mesmo da sociedade. E Virgínia vai sentir um pouco desse preconceito todo, dessas dificuldades todas pelas quais a sua família vai passar. E logo no começo da história já existe assim uma discussão sobre família. Virgínia faz um desenho e ela vai falando sobre o que ela pensa a respeito de família. E aí a gente começa, né, uma das primeiras reflexões sobre um dos temas, né, que aparece muito fortemente aqui na história, que é família, uma das reflexões possíveis que se faz muito presente aqui na história. Mas não é a única não, é um livro que traz muitos temas, muitos assuntos, a questão dos relacionamentos, né? A gente vai ter uma história aí cheia de desencontros amorosos. Virgínia que ama Conrado, que ama sua irmã Otávia, Bruna que tem Deus, né, acima de tudo, só pensa na Bíblia e na religião. E aí nós temos Letícia, que é apaixonada por Afonso, e Afonso apaixonado por Bruna, com quem acaba se casando. O próprio Natércio, o pai de Virgínia, que é casado com Laura e que a ama, mas Laura ama Daniel, que é o médico da família, com quem ela acaba vivendo um relacionamento e saindo de casa com Daniel e a filha mais nova, e deixando para trás Bruna e Otávia, que são criadas aí pelo pai e pela governanta. É mesmo uma história cheia de muitos desencontros. Já logo no comecinho da história, a gente vai sabendo aí pelos pensamentos, pelas falas da Virgínia e pela narração, a gente vai tomando conhecimento da loucura de Laura, essa mãe que deixou o marido para viver o seu grande amor com Daniel, mas que tem alucinações e morre de medo de voltar ao hospício. Então a gente vê aí que ela já passou por uma realidade bem difícil antes de estar vivendo ali com Daniel. Daniel é apaixonadíssimo, ele faz tudo por Laura, ele abandonou o seu consultório, trabalha em casa quando pode para poder ficar mais tempo com essa esposa. Ele entra nesse universo dela, acaba vivendo, fazendo de conta que está vendo as coisas que ela vê para poder estar mais próximo, se aproximar. E Laura só chama por Daniel, só pensa nele e muitas vezes ela não lembra sequer da própria filha, que sofre muito com isso. Virgínia quer muito ficar perto da mãe mais tempo, mas ela pode visitá-la em pequenos instantes ali no quarto e já é tirada porque Laura pode ter uma crise, né? Isso tudo fica subentendido no texto, mas a gente entende que é uma proteção para que ela não veja coisas piores.
A casa de Daniel, Laura e Virgínia é cuidada por Luciana, que é totalmente apaixonada por Daniel e que espera ter um dia uma chance com ele. Então, mais um desencontro aí amoroso, porque Daniel só pensa mesmo em Laura. No início até nos desperta um pouquinho isso, será que vai ter alguma coisa, vai acontecer alguma coisa, né, entre Luciana e Daniel? Mas não, Daniel só tem olhos para Laura. Virgínia é uma criança que sofre muito em meio a tudo isso. Ela é muitas vezes esquecida, desprezada pelas irmãs. Ela fica aguardando o dia do motorista vir buscá-la para passar um fim de semana, passar uma tarde com as irmãs, mas sempre que elas têm outro compromisso, elas simplesmente cancelam, avisam que não vão mais. E Virgínia muitas vezes fica lá pronta, esperando. Então ela sofre muito com isso. Ela sente, né, essa dor de não ter a mesma condição de vida, de não ter as mesmas riquezas que as irmãs têm. Ela sonha em morar na casa do pai, em usufruir de tudo aquilo que as irmãs têm, mas ao mesmo tempo ela não quer deixar a mãe. Então o sonho dessa pequena Virgínia é que Laura se cure, se recupere, deixe Daniel e volte para o seu esposo Natércio. E ela deixa isso muito claro na história. Ela não gosta de Daniel, apesar dele tratá-la bem, ter bastante paciência, ser carinhoso com ela. Ela acha que se ela gostar dele, ela está traindo o próprio pai. E ela é orientada pelas irmãs nesse sentido. Mas e o papai? Quem vai pensar nele? Quem vai ter pena dele? Então, ela não pode gostar de Daniel. A história vai caminhando assim, até que Daniel conversa com Virgínia e diz: olha, é melhor que você vá morar com seu pai. As coisas aqui tendem a piorar e é melhor que você não esteja aqui quando tudo for acontecendo. E depois disso, logo, Virgínia vai para a casa do seu pai, Natércio, viver com as irmãs. Ela tinha uma ilusão de que lá a vida dela fosse maravilhosa, mas na verdade é como se ela não fizesse parte ali daquela família. Ela não é aceita, ela não é tratada com o mesmo carinho, com o mesmo amor. Ela usa as roupas das irmãs, as roupas grandes. Ela não recebe assim um cuidado, um afeto especial como ela gostaria de receber. Mas logo depois que Virgínia vai ali para a casa do pai, Laura morre. Ela vai ainda ao enterro da mãe e pouco depois Daniel tira a própria vida, e é por Luciana que Virgínia fica sabendo. Luciana então consegue a autorização do pai de Virgínia e da governanta da casa para falar com Virgínia apenas por alguns instantes, porque ela sabe que ela não é bem-vinda ali. O pai não quer saber de nada que venha de Daniel, que nada que venha de Laura. Ele quer realmente romper esses vínculos. E Luciana tem esses poucos minutos para conversar com Virgínia. Ela entrega a Virgínia um livro que ficou na casa, mas que Daniel já tinha dado de presente a Virgínia, esse livro. E diz, né, que Daniel se matou. Deixou para ela os livros, deixou uma carta para Natércio pedindo que cuidasse de Virgínia. E ele ainda cita na carta que pede isso como um cristão que acredita, né, nesses princípios cristãos. E ele pede que Natércio cuide de Virgínia como um bom cristão poderia fazê-lo. E aí Luciana revela a Virgínia que ela é filha de Daniel e não de Natércio. Virgínia tenta, né, negar, não aceitar essa situação, mas a verdade é que rapidamente ela consegue juntar todos os pontos e pela primeira vez eles fazem sentido na cabeça dela. Ela então começa a entender essa rejeição de Natércio, que evita até olhá-la de frente, ele sempre desvia o olhar quando eles estão conversando. Ele pede que ela não vá ao escritório, ele realmente evita ao máximo estar próximo, ter esse contato mais direto com Virgínia. A relação com as irmãs, que nunca é igual, de Bruna com Otávia, que estão sempre juntas, que fazem tudo juntas,
e que sempre dão um jeitinho de excluir Virgínia, mesmo ela estando ali, morando junto, ela não pode fazer parte das brincadeiras, ela não é aceita da mesma forma. Então Virgínia vai entendendo e vai fazendo sentido todo aquele drama dela não se sentir parte ali daquela família, daquelas relações, dela não ter realmente esse pertencimento em relação a tudo que ela está vivendo ali com aquelas pessoas. Ela não se sentia bem na casa com Daniel e com sua mãe. Ela queria que a mãe voltasse para o pai e que eles pudessem ter uma família. E agora que ela está também com o pai e com as irmãs, ela não se sente bem ali, ela não se sente acolhida, ela não se sente amparada de novo pela família que ela tem nesse momento. Num desses momentos de muita solidão de Virgínia, ela vai até o jardim e lá ela observa as pequenas estátuas, né, dos anões de jardim, são estátuas de pedra, formando uma roda. E ela ali toca essas estátuas e percebe o quanto elas são duras, rígidas, e o quanto é difícil fazer parte ali daquela roda que elas estão formando. E é essa, né, a grande metáfora com essas cirandas de pedra que dá o título ao livro, porque Virgínia se sente assim, sem conseguir fazer parte dessa ciranda, sem conseguir fazer parte, né, desse círculo de amizades que ela gostaria de fazer com as duas irmãs, Bruna e Otávia, Conrado, por quem ela é apaixonada, Letícia, irmã de Conrado, e Afonso também, um dos amigos deles. Virgínia sofre por ter perdido a mãe, o pai que ela acabou de descobrir que é seu verdadeiro pai, Daniel, e que também se matou, morreu de uma forma tão trágica. E ela sofre por não ter ali o afeto, a cumplicidade das irmãs, por não estar próxima dos amigos como as irmãs estão e ela gostaria de estar, por não ter o carinho desse pai que ela tem ali por perto, que é Natércio. Então Virgínia pede ao pai que a matricule na escola em regime de internato e não de semi-internato como as irmãs estudam. E ela diz que prefere assim, e o pai concorda, até de uma certa forma aliviado por não ter a presença de Virgínia ali todos os dias. Virgínia vai então para esse internato e lá ela sabe que a vida não vai ser fácil, ela sabe que vai ser duro e de fato o será. Ela estuda muito para ser realmente assim a melhor aluna, com melhores resultados, mas mesmo assim ela nunca vai receber sequer uma premiação, um destaque, né, uma medalhinha, como eles costumavam entregar naquela época, porque ela é filha de pais separados, ela tem uma história que não é bem vista socialmente e não é de bom tom colocar em destaque uma aluna com esse perfil. Ciranda de Pedra é dividido em duas partes. A primeira parte é essa que narra essa infância de Virgínia, essa descoberta a respeito do seu verdadeiro pai, esse sofrimento de não achar o seu lugar no mundo e até esse momento que ela vai para o internato. A segunda parte de Ciranda de Pedra já nos fala de uma Virgínia adulta, voltando para casa depois de se formar nesse colégio interno. Virgínia volta para casa, o chofer da família vem buscá-la no internato e já vai justificando que o Otávio teve um compromisso, que Bruna teve outro e mostrando e deixando claro mais uma vez que Virgínia não é a prioridade dessa família, né? Eles vão sempre ter algum pretexto para não estar ali com ela nos momentos importantes. Virgínia encontra todo mundo em casa, é bem difícil para ela esse reencontro, mas ela vai aos poucos tomando ciência aí de quem é quem nesse momento aí dessa nova fase da vida. Bruna se casou com Afonso, tem filhos e se dedica a esses anjinhos que ela mesma está criando. Otávia vive uma vida assim de aventura, se entregando a diversos amantes e com eles vivendo
de uma forma realmente assim bem livre, do jeito que ela quer que aconteça. Quando ela se cansa de um amante, ela arruma outro. Conrado vive na chácara de forma bem simples, vive ali da natureza e dessa contemplação. Letícia é atleta, joga tênis e mora em um apartamento sozinha. E Natércio continua trabalhando muito e se dedicando apenas ao trabalho. A antiga governanta está muito doente, saiu ali, abandonou a família e hoje trabalham novos empregados lá na casa. Bruna mora do ladinho, né, na casa que era de Conrado. Conrado foi para fazenda, para essa chácara, e Bruna mora ali do lado com seu marido Afonso. Aos poucos, Virgínia começa a pesquisar aqui e ali e descobrir os segredos dessa família e começar a tirar algum proveito dessa situação. Afonso se declara apaixonadíssimo por ela e ela sente um certo prazer de ver o marido da irmã Bruna se rastejando aos pés dela. Virgínia também descobre que Letícia é lésbica, tem caso com algumas meninas e a convida inclusive para morar com ela, diz que está muito interessada nessa amiga, que dá corda, chega a beijar Letícia. Ela também é muito galanteada por Rogério, que depois ela vai descobrir que é amante de Bruna, e ela fica com ele só para despertar mesmo esse sentimento ruim na irmã, essa perda, né? Essa competição mesmo que elas sempre tiveram, e de deixar realmente a irmã chateada. E depois que ela vive isso com o Rogério, acaba saindo com ele na noite de Natal, na frente de todos, né? Conrado vê, Letícia vê, Afonso vê, Bruna, né? Então todo mundo fica bastante chocado, bastante abalado com essa situação. E Virgínia, que até então estava assim gostando, né, de tudo isso, porque pela primeira vez ela mesma, né, fala, né, numa das falas dela que ao passar de mão em mão, né, por Letícia, por Afonso, por Rogério, ela de uma certa forma ia se sentindo finalmente parte dessa ciranda. Ela se sentia pela primeira vez na roda, fazendo parte de tudo isso, mas finalmente, depois de passar a noite, né, a noite de Natal com o Rogério, e ao amanhecer se dá conta do que ela tá fazendo com a vida dela, né, de viver em função dessas pessoas. Aí ela para pensar numa conversa que ela teve com Otávia, que fala: o que você quer? Descobrir nossos segredos? Descobrir que Letícia é lésbica, que Conrado é impotente, que eu tenho os meus amantes, que a Bruna tem um amante, que Afonso tem essa vida desregrada, que bebe. Você nunca vai descobrir todos os segredos de todo mundo. A gente sempre vai ter mais algum segredo. E o que você vai fazer com tudo isso, né? Descobrir quem são os vilões da história. E aí Otávia fala pra Virgínia que a vida não é assim feita de vilões e mocinhos, que todos nós temos o bem e o mal dentro de nós e que ora somos bons, ora temos também atitudes ruins. E aí Virgínia para pensar em tudo isso. Ela para pensar em algumas coisas que Letícia lhe diz também, sobre como ela gosta desse papel também de vítima, né, de vitimizar das circunstâncias. E aí ela fica assim muito apreensiva. A gente sente mesmo na leitura que esse é um momento que Virgínia está no fundo do poço, depois dessa noite com o Rogério e de pensar, remoer tudo isso que Letícia disse, que Otávia disse. Então ela começa aí repensar realmente a sua vida. Depois de pensar bastante, finalmente Virgínia chega à conclusão de que ali não é o lugar dela e que ela não faz parte daquela ciranda. Ela precisa procurar seus próprios caminhos, seu próprio jeito de viver, pessoas com quem ela construa outras histórias.
Virgínia procura então Natércio e pede a ele que financie uma viagem só de ida, sem passagens de volta, para que ela dê uma volta ao mundo, para que ela procure novos rumos e que ela vai arrumar um lugar que ela tenha alguma identificação, ela vai começar a trabalhar, ela pode fazer traduções, ela pode dar aulas de línguas, ela se formou, ela estudou e ela quer se aventurar. Nesse momento ela se mostra assim como uma pessoa que se desvencilhou dos seus medos e ela a partir desse momento se sente mais leve, mais plena para procurar um novo rumo para a sua vida. E antes de ir embora, a gente ainda vai viver um encontro de Virgínia com Conrado, esses dois que sempre se amaram à distância, esse amor platônico, um sempre pensando no outro, mas que nunca tiveram nada. Finalmente vamos ter o beijo desses dois lindos, assim, que a gente acaba torcendo bastante, shippando, né, no livro. Mas eles não ficam juntos. Conrado se declara, né, a Virgínia como ela sempre esperou, mas ela tá mesmo decidida a ir embora. Ela entendeu que ela não vai conseguir ser feliz aí presa a esses laços do passado, sempre atormentada por esse ciúme, por essas intrigas, por essa falta de afeto, de lugar ali naquele convívio. Então, Virgínia finalmente deixa Conrado, se despede, e é nessa despedida que a nossa história se finda. Desse livro, o que ficou de mais marcante para mim foi justamente uma fala de Conrado para Virgínia, não no finalzinho da história, mas nesse reencontro, quando ela volta já do internato adulta, uma das primeiras conversas que eles têm, ele abre o coração, né, sobre o quanto ele gosta de viver contemplando a vida e a natureza. E aí ele tem uma fala assim que para mim são as palavras mais lindas do livro, e olha que é um livro belíssimo, cheio de metáforas maravilhosas, mas essa fala foi bem marcante mesmo. Tá aqui, eu deixei marcadinho na página 135, vou compartilhar um trechinho com vocês, já tá lá no meu Instagram, no meu Facebook e na comunidade também. Eu postei um trechinho porque ainda lendo o livro, quando eu cheguei nessa parte, eu não resisti. É preciso amar o inútil, criar pombos sem pensar em comê-los, plantar roseiras sem pensar em colher as rosas, escrever sem pensar em publicar, fazer coisas assim, sem esperar nada em troca. E aí ele vai continuar dizendo que a distância mais curta entre dois pontos pode ser uma linha reta, mas existe tanta beleza nesses caminhos curvos. Isso pode ser tão belo, tão lindo, tão cheio de encantos. E vai falar da música, vai falar de outras pequenas belezas da vida, vai falar das estrelas que a gente pode contemplar, mesmo que elas não tenham nenhum papel significativo. Elas são belas, elas são lindas. E aí ele vai concluir dizendo que a beleza está nas coisas inúteis e que Deus está também aí no inútil. Então, uma fala assim muito intrigante, muito bonita, muito inspiradora para a gente poder refletir um pouquinho e se apegar a outras coisas, né? Não só aquilo que tá sempre ali piscando, brilhando e reluzindo, mas para a gente poder também se apegar às pequenas belezas, aos pequenos encantos da vida e do nosso dia a dia. Gente, é um livro lindo, muito assim, de uma escrita genial, que você começa a ler e não dá vontade de parar. Como eu disse, cheio de metáforas, cheio de muitas falas assim belíssimas, cheio de grandes ensinamentos. Essas falas de Otávia sobre o bem e o mal, sobre esse jeito de ser das pessoas, essa forma dela de artista, né, que contempla o mundo de uma forma leve, sem juízo de valor. Então, assim, tem muitas questões muito bonitas, apesar de ser uma história forte, que também
é bem marcada por sofrimento, por tragédia, mas reflete bastante a sociedade da época e traz assim muitos temas para a gente poder parar, pensar, refletir. É a dica de hoje do canal da leitura Ciranda de Pedra, de Lígia Fagundes Telles.